Então, pedimos que coloque seus celulares no modo silencioso. Agradecemos a compreensão de todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores para verificação de quórum. Senhor presidente, nós temos 8 vereadores no plenário com quórum regimental. Sob a proteção de Deus, em nome do povo do município de Rorainópolis, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão ordinária do dia 11 de junho de 2025. Ata da 13ª sessão ordinária da 8ª legislatura, 11 de junho de 2025. Às 9 horas do dia 11 de junho de 2025, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador Márcio Alves de Souza, deu-se início à 13ª sessão ordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Rorainópolis, havendo quórum regimental com 12 vereadores presentes, sob a proteção de Deus e em nome do povo, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão. E solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da 12ª sessão ordinária do dia 4 de junho de 2025. Após a leitura da ata, declarou aprovado. O senhor presidente solicitou que o primeiro secretário procedesse à leitura dos documentos protocolados ao Poder Legislativo. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse com a leitura das indicações número 07, 08, 2025 e 09, 2025, de autoria do vereador Rildo Ferreira da Costa. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário que procedesse com a leitura das indicações 010, 011, de autoria do vereador Rildo Ferreira da Costa. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse com a leitura das indicações 010, de autoria do vereador Davi Bernot. Logo após, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário que procedesse com a leitura da indicação 013, de autoria do vereador Paulo Francisco Luiz do Nascimento. Na sequência, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse com a leitura das indicações 05 e 06, da autoria de 2025, de autoria da vereadora Erisneide Silva Ferreira Costa. Logo após, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário que procedesse com a leitura das indicações 07 e 08 de 2025, de autoria do vereadora Erisneide Silva Ferreira Costa, Pereira Costa. Por fim, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse com a leitura da indicação 04, de autoria do vereador João Damasceno da Silva Filho. Não havendo mais matéria para o pequeno expediente, para ser apresentado ao plenário desta Casa, passaram para a próxima fase da presente sessão, o grande expediente. Dando continuidade ao trabalho, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse com a chamada dos vereadores inscritos para o grande expediente, sobre temas de interesse da coletividade. Fazendo uso da palavra, a vereadora Erisneide Silva Pereira Costa iniciou sua fala cumprimentando todos os presentes e justificando sua ausência na sessão anterior, que foi, à Boa Vista, tratar de assuntos pessoais de saúde, destacando também sua participação na Marcha dos Vereadores, realizada em Brasília. Agradeceu ao Poder Legislativo pela oportunidade e pelo incentivo a participar do evento, em especial ao presidente da Câmara, vereador Márcio Alves de Souza, pelo suporte prestado aos vereadores que estiveram presentes na capital federal. Ressaltou que o evento foi de grande proveito, proporcionando oportunidades de aprendizado e fortalecimento do exercício do mandato parlamentar. Em seguida, agradeceu a receptividade dos representantes do Estado de Roraima em Brasília, mencionando o senador Messias de Jesus e sua esposa, bem como o senador Dr. Irã Gonçalves e sua esposa. Destacou também a acolhida do deputado federal Albuquerque, que recebeu todos os vereadores em seu gabinete e apresentou informações sobre as emendas parlamentares destacadas ao município de Rorainópolis, com ênfase nas emendas impositivas que estiveram sendo alocadas em benefício da população. Agradeceu ainda ao deputado pelo comprometimento com o município. Na sequência, prestou suas condolências pelo falecimento do pastor Ranieri Matos. Posteriormente, fez referência às indicações apresentadas e lidas na plenária. A primeira refere-se à Escola Municipal Jean, destacando pelo motivo de sua estrutura
diferenciada, necessita de adaptações para a melhoria de sua funcionalidade, como a construção de uma passarela coberta ligada ao portão de entrada da escola. Informou que já houve diálogo com o Poder Executivo sobre a demanda e acredita que providências favoráveis serão tomadas. A segunda indicação trata da necessidade de limpeza da Praça da Bíblia, situada em frente à Escola Municipal Idelmar Pereira de Figueiredo, bem como da melhoria da iluminação pública no local. Por fim, desejou a todos os ouvintes e aos parlamentares um feliz Dia dos Namorados, ressaltando que o respeito e o amor são a base de tudo. Desejou a todos uma ótima semana. Fazendo uso da palavra, o vereador João Damasceno da Silva Filho cumprimentou a todos os presentes, a mesa diretora em nome do presidente, vereador Márcio Alves de Souza, e aos demais parlamentares em nome do vereador Davi Bernon Mendes. Destacou sua indicação lida em plenário, que trata de reparo da iluminação pública e da substituição de lâmpadas em todo o distrito de Jundiá, onde atualmente diversas ruas encontram-se completamente às escuras, comprometendo a segurança e o bem-estar da população local. Solicitou, portanto, a realização de manutenção prévia e a corretiva de serviço feito em indicação depois de realizado. Ressaltou que, embora o distrito seja pequeno, sua população cresceu significativamente nos últimos anos, impulsionado pela instalação da empresa Linhão, além de ser ponto estratégico por ser localizado na saída do estado de Roraima, fazendo fronteira com o Amazonas. Destacou que essa localização favorece intensa movimentação de entrada e saída de indivíduos, o que torna a região ainda mais sensível do ponto de vista da segurança pública. Em seguida, solicitou providências quanto à sua indicação referente ao recapeamento das ruas do distrito de Jundiá, que se encontra em estado crítico de trafegabilidade, e a limpeza das vias atualmente tomadas pelo mato. Informou que esteve recentemente na Vila do Equador e reforçou a indicação da vereadora Andréa Saldanha Maia e do vereador Davi Bernon Mendes, referente à necessidade de limpeza da localidade. Aproveitou o ensejo para anunciar que apresentará uma indicação específica para a limpeza da pedra da linha do Equador, que se tornou ponto de turístico do município, mas que atualmente encontra-se coberta por mato e em situação de abandono. Ao final, agradeceu a atenção de todos e encerrou sua fala. Na sequência, o vereador Luiz Gonzaga da Silva, que iniciou cumprimentando a todos os presentes, mencionou as ações realizadas na região do Baixo Rio Branco, agradeceu a oportunidade de acompanhar de perto as intervenções promovidas pelo Poder Executivo e parabenizou todos os envolvidos pelos esforços empreendidos. Em seguida, parabenizou o presidente da Câmara, o vereador Márcio Alves de Souza, pela implantação do sistema informatizado do Parlamento, ressaltando que a medida promove maior transparência, visibilidade e permite que a população acompanhe em tempo real as sessões legislativas. Registrou também suas condolências pelo falecimento do pastor Ranieri Matos, destacou e parabenizou a postura sensível do prefeito Alessandro Dalto, ressaltando seu comprometimento e sua constante disposição em ouvir os vereadores, seja para alinhamento de indicações ou receber reclamações da população. Citou como exemplo a agilidade com que foi atendida a demanda apresentada pela vereadora Andréa Gomes, relacionada à assinatura de ordem de serviço para reparos do trecho conhecido como Rabo da Cobra. Aproveitou ainda para relatar a necessidade de atenção à situação da vicinal 1 no trecho do ramal que necessita de reparos urgentes, uma vez que se encontra intrafegável. Acrescentou que neste período chuvoso diversas demandas têm surgido, inclusive na área urbana, onde várias ruas estão em condições críticas de acesso. Como exemplo, mencionou que foi acionado diversas vezes por moradores da rua localizada atrás do comércio Rua do Jucá, onde reside um médico pediatra que enfrenta dificuldades para sair da casa e atender emergências, devido ao estado da via. Na sequência, o presidente Márcio Alves de Souza, em parte, cumprimentou aos presentes, solicitando-se
solidarizando-se com os pronunciamentos dos vereadores e reforçou preocupação com os problemas de infraestrutura agravados pelo período chuvoso, como buracos nas vias, bueiros e manilhas entupidas. Relatou que a reunião realizada na Câmara na última sexta-feira, o prefeito Alessandro Dalto apresentou verbalmente um plano de ação para enfrentar as dificuldades enfrentadas pelo município e parabenizou os vereadores pelo empenho e a presença ativa nos bairros e distritos, buscando soluções junto ao Executivo. O vereador Luiz Gonzaga da Silva retornou a palavra e destacou a recente visita do deputado federal Albuquerque ao Baixo Rio Branco, elogiando seu comprometimento com o município. Ressaltou que o parlamentar já destinou mais de 60 milhões de reais em emendas parlamentares para a cidade, sendo o deputado que mais contribuiu com recursos entre os investimentos, citou a construção de poços artesianos voltados para o plantio, que beneficiaram diversos agricultores. Acrescentou que nesta nova visita ao Baixo Rio Branco, o deputado levará ações voltadas especificamente aos pescadores, com entrega de benefícios importantes. Finalizou agradecendo e encerrando sua participação. Não havendo mais oradores inscritos, passaram para a próxima fase da presente sessão, a ordem do dia. Não havendo matérias para a ordem do dia, para ser apresentado ao plenário desta casa, passaram para a última fase da presente sessão, considerações finais. O presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à chamada dos vereadores para seus pronunciamentos pessoais para fazer uso da tribuna. O vereador Carlos da Silva fez uso da palavra cumprimentou a todos os presentes e em sua fala destacou a situação da Vicinal 4, ressaltou que é a única localidade que não possui pontes de madeira, sendo estruturada apenas com galerias e manilhas, e que, apesar de estar em boas condições, neste período chuvoso, necessita de reparos pontuais. Informou que já conversou com o secretário municipal de obras, o senhor Francisco Alencar, a respeito da situação e aproveitou para agradecer pelas constantes disponibilidades e atenção das demandas apresentadas. Ao final, justificou a ausência da vereadora Raquel Ramos Janeliu da presente sessão, informou que a mesa se encontra em boa vista, onde participa de uma reunião com o deputado estadual Éder Lourinho. Em seguida, suas considerações finais, o vereador Luiz Gonzaga da Silva justificou sua ausência na sessão anterior, informando que esteve na cidade de Boa Vista prestando solidariedade a uma família do município que enfrenta sérias dificuldades relacionadas à saúde. Explicou que, diante da gravidade da situação das limitações do transporte coletivo, optou por levá-las em seu veículo particular como forma de oferecer apoio direto e imediato. Em seguida, o vereador Leocádio Rodrigues Pereira cumprimentou a todos os presentes e inicialmente prestou suas condolências pelo falecimento do ex-prefeito de Caracareí, seu Antônio da Costa Reis, que atuou na época em que o Estado, ainda território federal, teve exercício também o cargo de prefeito de Rorainópolis, então conhecido como Vila do Inca. Ressaltou que o ex-prefeito prestou relevantes serviços, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do município de Caracaraí e de toda a região do sul de Roraima. Na sequência, elogiou o Poder Executivo Municipal pela qualidade de merenda escolar ofertada às crianças do Baixo Rio Branco, enfatizou como, apesar que o município vizinho que fazem limites com Rorainópolis naquela mesma região, foram recentemente destaques nas redes sociais por situações preocupantes, como alunos sendo alimentados apenas com frutas nativas da região. Diante disso, expressou sua gratidão e felicidade por ver o município de Rorainópolis sendo tratado com seriedade e recebendo os cuidados devidos. Por fim, justificou sua ausência na sessão anterior, informou que esteve em viagem ao Baixo Rio Branco, entre as comunidades de Remanso e Xixuaú, onde realizou visitas
e acompanhou de perto as demandas da população local. Agradeceu a atenção de todos, encerrou a sua fala. Em seguida, o senhor presidente, vereador Márcio Alves de Souza, agradeceu a presença de todos na sessão, agradeceu a presença dos 12 vereadores presentes, informou que há projetos tramitando na casa que necessita de análise pelas comissões competentes, solicitou que os membros das respectivas comissões se reúnam para proceder com as avaliações dos projetos que estão disponíveis, reforçou que o presidente, que a presidência e reforçou que a presidência e esta Casa Legislativa está à disposição para tudo que for pertinente ao interesse do povo para que o bom funcionamento do parlamento. Registrou ainda suas condolências pelo falecimento do senhor Monteiro, pioneiro do município e pai do ex-vereador Ronei Monteiro, prestando solidariedade à família enlutada. Também prestou condolências pelo falecimento do ex-prefeito do Caracaraí, sendo o senhor Antônio da Costa Reis, que governou com êxito e compromisso durante o período em que Roraima ainda era território federal, contribuindo para o desenvolvimento da região. Diante destas perdas, expressou sua tristeza e fez uma reflexão sobre a importância de reconhecer e valorizar as pessoas que ajudam a construir a história de Rorainópolis. Solicitou maior atenção à situação da Escola Municipal Jean, que vem enfrentando diversos problemas estruturais, desejou que as providências sejam tomadas com brevidade, visando garantir melhorias de condições aos alunos e servidores da instituição. O presidente também informou sobre o programa da semana, não havendo mais oradores e dando mais a tratar, o senhor presidente, vereador Márcio Alves de Souza, declarou encerrada a presente sessão ordinária e, para constar, participaram da sessão os senhores vereadores André Saldanha Maia, Carlos da Silva, Davi Bernal Mendes, Cerisneide Silva Pereira Costa, Franciele Eusébio Munhoz Dias Novo, Francisca Andréia Gomes de Freitas, João Damasceno da Silva Filho, Leocádio Rodrigues Pereira, Luiz Gonzaga da Silva, Márcio Alves de Souza, Paulo Francisco Coelho do Nascimento, Rildo Ferreira da Costa, e para constar, eu, vereador Paulo Francisco Coelho do Nascimento, primeiro secretário, lavrei a presente ata que segue devidamente assinada. Coloco em discussão a redação da referida ata. Os vereadores poderão se manifestar. Questão de ordem. Questão de ordem. No trecho aqui que fala aqui na assinatura, que eu relato que o médico pediatra, essa não é minha fala. Que atrás da rua do cá, o médico pediatra está sem acesso, né? Eu falei até que vários moradores... Questão de ordem, presidente. Aqui é a fala do vereador... Só para fazer... Isso, na verdade aqui está pronunciado que é a fala do vereador Carlinhos, não? É do Luiz, né? Ah, perfeito, tá aqui, Tá, vereadora? Só para constar. Tá bom. Muito obrigada. Coloco em votação. Observando que tem uma ressalva a ser feita. Não, mas eu acho que O equívoco, né? Na leitura. Mas não, tem que ficar correto. Os senhores podem votar na ata. Apareceu? Seria o Breno. O vereador está dando alguma conta aí, né? Quer ver primeiro, não, né? Tá ok, né?
Vou colocar de forma nominal, João Filho, a sua presença. Registro em ata de votação nominal do vereador João Filho. Portanto, a ata está aprovada. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos protocolados ao Poder Legislativo. Senhor presidente, não há documentos protocolados. Solicito ao segundo secretário que proceda às leituras das indicações protocoladas na casa. Indicação número 012/2025, Rildo Ferreira Costa. Indica urgência a necessidade de realização do serviço de raspagem e enpissarramento na rua que passa em frente à Secretaria Sendes, nas proximidades da Casa do Produtor, no município de Rorainópolis. Indicação número 011/2025, Dr. Davi. Indica a urgente necessidade de reparação da rua que dá acesso à Escola Municipal Josefa da Silva Gomes, no distrito de Nova Colina. Indicação número 012/2025, Dr. Davi, indica a necessidade de serviços paliativos e instalação de 4 novos bueiros nos pontos críticos na vicinal 18 do distrito de Nova Colina. Indicação número 013/2025, Dr. Davi, indica a urgência e necessidade de serviço de tapa-buraco e paliativos na vicinal 45, município de Rorainópolis. Indicação número 014/2025, Dr. Davi, indica a urgente necessidade de realização de serviços de tapa-buraco e ações paliativas nos pontos críticos da vicinal 42, no município de Rorainópolis. Indicação número 014/2025, Evangelista Paulinho, indica a necessidade de instalação de lâmpadas ou suspensão da cobrança de serviço no bairro Eldorado, neste município. Indicação número 005/2025, Raquel Gendelhu, indica a urgente necessidade de realização de reparos na iluminação pública em toda a extensão da Avenida Antônio Carlos Lacerda Gago, no bairro Nova Vitória, município de Rorainópolis. Indicação número 006/2025, Raquel Gendelhu, indica a urgente necessidade de instalação de uma linha adicional de manilhas no Igarapé, localizado no quilômetro 5 da vicinal 33, neste município de Rorainópolis. Projeto de lei número 020/2025, professor Erisneide, institui o programa Adote uma Praça no município de Rorainópolis, visando a manutenção e revitalização de praças e demais espaços públicos através de parcerias com a iniciativa privada e a sociedade civil, e dá outras providências. Projeto de lei número 021/2025, professor Erisneide, dispõe sobre a criação do programa Remédio em Casa, no âmbito do município de Rorainópolis, e dá outras providências. Projeto de lei número 022/2025, professor Erisneide, institui o programa municipal Rosa e Azul de saúde preventiva nas unidades básicas destinadas à promoção da saúde da população masculina e feminina, e dá outras providências. Senhor presidente, essas são as indicações a ser lida neste expediente. Senhores vereadores, receberam a cópia dos referidos projetos e as referidas matérias serão encaminhadas às comissões pertinentes para análise e emissão de parecer. Não havendo mais matéria para o pequeno expediente para ser apresentado ao plenário dessa casa, passaremos para a próxima fase da presente sessão, o grande expediente. Está aberta a inscrição para o grande expediente. Os vereadores que têm interesse de fazer o uso da tribuna poderão se inscrever.
Mais alguém? 3 vereadores. Dando continuidade aos trabalhos, convido a professora Elisneide para fazer uso da tribuna. Bom dia, senhores e senhoras. Agradecemos a Deus por as nossas vidas, pelo nosso amanhecer. Quero aqui saudar a mesa dos trabalhos do nosso presidente Márcio, cumprimentar todos os meus amigos vereadores, saudar aqui o Hélio, está ali nos ouvindo, Ilha, as nossas assistentes, sejam todas bem-vindas. Hoje eu estou apresentando a esta casa, aos nobres colegas, 3 projetos de leis que eu vejo como importantes para o nosso município. O primeiro projeto, eu quero aqui falar do 0020, que institui o programa Adote uma Praça. Nós observamos que no resto do nosso país, as pessoas têm essa preocupação com o bem-estar, com o visual. E a sociedade civil, ela precisa contribuir com o poder público. Nós observamos que em nosso município é bem complexo. As pessoas, às vezes, têm dificuldade, Hélio, de limpar a frente da própria casa. Mas nós observamos que existe hoje leis, né, que ajudam os municípios a se urbanizar, ficar de uma forma mais bonita, como esse programa Adote uma Praça. Nós temos várias praças aqui no nosso município, vários recursos, vereador João, que foram alocados por diversos deputados, senadores, mas que as praças precisam de um cuidado especial. Rorainópolis cresce e os problemas crescem junto. Um país, um estado, um município, quando eles se desenvolvem, os problemas também crescem. E esse programa Adote uma Praça, nós iremos fazer um trabalho de sensibilização, convidar os moradores daquele bairro, convidar os comerciantes do bairro, para que possa dar o subsídio para a gente deixar as nossas praças mais bonitas, mais organizadas, onde os nossos filhos, os nossos netos possam brincar, que a praça é isso, é um espaço de lazer. Então, é necessário que haja uma mobilização dentro dos bairros, nas proximidades das praças. O meu objetivo é trazer as pessoas que trabalham com influências digitais, as pessoas que estão na mídia, para nos ajudar a cuidar e a organizar do nosso município. Então, eu quero aqui deixar esse objetivo que pode ser estendido lá para o Jundiá, lá para o Equador, para a praça, né, que é lá no centro, no meio do nosso Brasil, onde se divide o meio do mundo, que é uma linha imaginária, que é a nossa linha do Equador. Ali também pode ser bem revitalizada, vereador João, bem organizada, para que as pessoas possam chegar e se sentir bem. Então, quero deixar aqui essa observação para os colegas. O outro projeto, o 021, ele dispõe sobre a criação do remédio em casa. Nós sabemos que nós temos os nossos ACS. Eles já fazem esse trabalho, acompanham, verificam, ajudam as pessoas que estão em comorbidade, que não tem como sair de casa. Mas nós estamos, vereador Luiz, instituindo, né, esse programa, que é o programa Remédio em Casa. Então, quem serão, professora Elisneide, as pessoas beneficiadas com esse projeto? Os idosos, acima de 60 anos, mais, pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência físicas, pacientes com doenças crônicas, e outros casos que venham a ser necessário dar esse suporte para pessoas que às vezes não têm condições, moram sozinhos e precisam de alguns medicamentos simples, mas que para eles se tornam difíceis. Então, nós estamos regulamentando com o objetivo de cuidar das pessoas que mais precisam, e estamos colocando aí para os nossos nobres observar a necessidade desses projetos, que nada mais é do que garantir, né, o que já é de direito através da nossa lei, direito à nossa comunidade. Nós estamos aqui para ajudar o nosso executivo a cuidar do nosso povo, a realizar políticas públicas que venham garantir o direito dos nossos munícipes. Então, esse também é um projeto de extrema
importância. O nosso outro projeto institui o programa Rosa e Azul. Nós sabemos que o câncer de mama hoje, ele é a segunda maior causa de morte entre as mulheres. E no Brasil, principalmente na região norte e na região nordeste, o diagnóstico ainda é muito tardio. As mulheres ainda descobrem muito tarde os seus cânceres e isso dificulta muito a cura do câncer. Por esse motivo, dentro das UBSs, com esse projeto, nós objetivamos fomentar, divulgar, mostrar para as pessoas ações mensais de acompanhamento com as nossas enfermeiras, com os nossos médicos, está trabalhando de uma forma bem firme para que as pessoas possam entender que é muito importante ela se tocar. As pessoas que são carentes, às vezes, não têm tempo de cuidar da própria saúde. Com tantas atribuições. Mulheres que são mães e pai dentro da sua própria casa. Mulheres que cuidam dos filhos, que esquecem de cuidar de você. Então, esse projeto, ele vem, o poder público municipal, ter uma sala específica. Se eu chegar no postinho de saúde para levar o meu filho para tomar uma vacina ou fazer uma consulta, que ele está doente, eu vou ver a salinha rosa e azul. E eu vou entender, rosa e azul cuida do câncer de mama. Nunca mais eu fiz a minha mamografia, ela vai se tocar. Aí ali vai ter que realizar ações específicas de sensibilização, tanto para o homem quanto para a mulher. Já o homem, ele tem dificuldade de procurar o serviço de saúde, vereador Luiz. O homem ainda precisa aprender a cuidar mais da própria saúde, Hélio. E isso parece que já se tornou assim meio que corriqueiro entre os homens. Mas nós precisamos dizer para os homens que o câncer de próstata é a segunda maior morte entre os homens, vereador Carlinhos. Você sabia disso? Porque os homens se acham fortes, eles acham que só devem procurar um médico quando estão doentes. É uma cultura. E esse projeto, ele vem para mostrar, para divulgar através das redes sociais, do rádio, nos meios que nós tivermos nesse município. E isso vai levar a informação e ele vai entender que ele não vai ser menos homem se vai fazer um exame de um PS, acho que é PSA, se eu não estou equivocada, que é o exame de sangue para avaliar como está a sua próstata. E tem mais. Os países de baixa renda, menos desenvolvido, a projeção futura é que em 2040, é isso mesmo, o Brasil, que é um dos nossos países, que nesse país são de renda média e baixa, como o Brasil nós somos, pode dobrar até 2040 o impacto de homens com câncer de próstata no nosso país. Também é importante essas divulgações, é importante, presidente, ser trabalhadas essas ações, porque assim nós podemos ajudar a nossa população a entender que ele precisa. Agora eu pergunto para você, o seu pai, quem tem pai, como está o exame dele? O do seu esposo, como está? Você que tem mais de 40 anos, 50 anos, já fez o seu PSA? Como é que estão os seus exames? Da sua família? Porque as mulheres já têm essa predisposição de procurar os postos de saúde. E os homens têm mais dificuldade. Então, são perguntas que a gente precisa fazer para que a gente possa evitar certos problemas. Então, são 3 projetos que a gente está trazendo de forma para que venha ajudar o nosso município. Dentro desses projetos, o município não terá despesa, porque já tem essas pessoas que já trabalham dentro da nossa rede municipal de saúde, e é só redirecionar e organizar e fazer essas ações acontecer. Então, quero aqui agradecer ao nosso presidente, a sensibilidade de ver a relevância desses projetos do nosso município, presidente, e colocar em pauta, né, para que a gente venha discutir essas políticas de importância.
e deixar para os nossos nobres pares avaliarem, darem uma lida para que a gente possa estar na coletividade, porque o nosso papel é esse, cuidar do nosso povo. Um beijo para todos vocês, que Deus nos abençoe e que tenhamos um excelente restante de semana. Neide, parabéns pelo excelente discurso e pelos excelentes projetos apresentados a esse parlamento. Convido o vereador evangelista Paulinho para fazer uso da tribuna. Muito bem, bom dia a todos. Deus abençoe. Cada um, quero cumprimentar aqui primeiramente a mesa, os trabalhos, nosso querido presidente aqui, vereador Marcinho, nosso segundo secretário aqui, nosso querido vereador Luiz, aos vereadores aqui como um todo, e aí nossos ouvintes aqui, em especial aquele que leva meu sobrenome também, que é meu tio, né? Nosso amigo Hélio ali, meu tio. Quero primeiramente aqui agradecer a oportunidade dada pelos nossos eleitores ou pelos eleitores que aqui nos colocaram, nos entregando a oportunidade de representá-los. Eu acho que essa é a fala correta, representatividade. Uma vez que nós tivemos agora, durante essas últimas semanas, pelo menos as últimas 3 semanas, a intensidade, a intensificação de algumas demandas dentro do município, vereadora Andréia. Eu sei que, de fato, as chuvas, a intensidade das chuvas, elas têm dificultado a vida dos munícipes, certo? Tem dificultado. A trafegabilidade, a escoação de alguns produtos, ou até mesmo o deslocamento da população, muitas vezes com a necessidade de urgência, como foi falado aqui em alguma das indicações de alguns nobres vereadores. Mas assim, nós compreendemos que se nós tivermos, né, um grande número de dificuldades ou de problemas dentro do município, pode ser que não é possível resolver todos, mas tem que fazer frente às situações, às demandas que estão sendo feitas. Então, mais uma vez, parabenizar os vereadores que estão aí, junto ao público, junto aos munícipes, recebendo as demandas, recebendo as necessidades, as problemáticas que estão e levando ao poder público. Mais uma vez, como foi dito aqui em um outro momento, o prefeito esteve conosco aqui, inclusive dando liberdade para fazermos contato direto com os secretários, aqueles que estão lá nas pastas, para que possa ser feito os serviços ou vamos dizer assim, as intervenções necessárias, mas precisamos de respostas de forma imediata. Quero de antemão agradecer as indicações, melhor dizendo, as respostas dadas por aquelas indicações que já foi feita, mas ainda há um número muito pequeno. Vou ressaltar isso novamente, porque nós precisamos ter uma resposta quanto a isso, tá bom? Faço aqui menção à nossa indicação que fizemos aqui, uma vez que fomos ali acionados pela população de um bairro específico, que é ali chamado Eldorado, alguns conhecem também como o bairro João de Barro. Ali, aquele bairro, ele não possui iluminação pública e, segundo informação, há 10 anos já cobra a taxa de iluminação pública. Amigos, vereadores, lembrem-se que a taxa de iluminação pública é uma das formas de tributação. No entanto, essa em específica, como diz a legislação, ela deve ser devolvida para a sociedade em serviço, diferente do imposto. O imposto, ele não necessariamente tem que ser devolvido naquele ao qual está sendo tributado. Se é arroz, feijão, não necessariamente naquilo, mas em algum outro serviço. Agora, a taxa não. A taxa, se ela está cobrando taxa de lixo, por exemplo, ela tem que ser devolvida em serviços relacionados à questão
de limpezas ou lixo. Se é iluminação pública, por favor. Então, nós estamos fazendo a indicação para aquele bairro. Digo aquele bairro porque fui acionado, tive população me reclamando sobre o assunto, e eu acredito que se tiver em outro bairro, tem que ser também. Ou o serviço agora ali feito, que é a instalação da iluminação pública, tá, presidente? Ou, vamos dizer assim, a tirada dessa cobrança. Porque se não há o serviço, e se é taxa, então tem que ser ou serviço pronto, ou serviço executado, ou tirado assim o serviço, né? Então a gente está fazendo essa indicação. Espero que o poder público observe essa causa e vai fazer lá a fiscalização necessária, o que for necessário para fazer ou a instalação do serviço ou a retirada da taxa indicada, tá O senhor bom? me concede uma parte? Por favor. Eu só contribuir de forma muito rápida aqui no seu discurso. Bom dia a todos. Mas, assim, para poder retirar a taxa de COSIP, a gente precisa estar em lei. Essa casa aprovou uma lei em 2024, no qual nós isentamos o distrito de Santa Maria do Boiaçu, todas as comunidades do Baixo Rio Branco e a Vila Boa Esperança e Vila Bragança do município de Rorainópolis, né? Da taxa de iluminação pública pelo motivo da gente elas ser consideradas rurais, né? Essas vilas. Porém, a lei federal, ela traz, vereador, na época nós tentamos também levar para alguns bairros, mas a gente barrou na legislação, porque quando se trata de iluminação pública, não fala apenas da iluminação da frente da minha casa, fala da iluminação pública do município como um todo, praças, avenidas, né? E essa casa tentou na época, né? E aí a gente barrou nessa lei, né? O jurídico trouxe para essa casa e a gente não conseguiu colocar para os bairros que ainda não tem essa iluminação pública. Por isso que a gente hoje é isento as vicinais e essas vilas que são consideradas áreas rurais. Porém, nós podemos cobrar, né, de forma mais enérgica o poder público, né, para que coloque a iluminação pública lá. Não pode ser isento, né, não pode ser isento, mas a gente pode cobrar, né, o município arrecada muito bem a taxa da COSIP, né, porque todo mundo paga energia e um é 20, outro é 30, outro é 33, é de acordo com o consumo, né, de cada morador, e a gente pode unir forças para cobrar para que esse bairro tenha essa iluminação pública na frente da casa desses moradores. Com urgência. Obrigado. Certinho. Senhor presidente, me permita fazer também uma menção quanto ao seu comentário. O que a legislação a nível nacional, a Constituição ela vai falar, ela fala de forma muito subjetiva. De fato, a taxa de iluminação pública ela não diz respeito apenas àquela iluminação que está na frente da sua casa. Mas o que é discutido e o que é falado aqui, nesse momento, nós estamos falando de um bairro inteiro. Então, nós estamos falando de uma comunidade, né? Nós não estamos falando aqui de uma cidade como um todo, mas é uma comunidade. Comunidade é um grupo de pessoas específico para aquela região. Então, nós estamos aqui justamente para legislar. Penso que essa taxa cobrada sem a prestação de serviço dentro de um bairro inteiro, ela é incoerente, ela é desnecessária e até penso, e aí precisa ser feito com certeza o estudo mais aprofundado da legislação, pois ela leva de forma subjetiva essa interpretação. Então, é necessário fazer o estudo e caso não seja feito a instalação ou a prestação de serviço de iluminação pública, tem que ser retirada. Mas gostei, Alex, agradeço a parte e a contribuição. Então, continuando a linha de raciocínio, penso que o município ele precisa prestar o serviço, já que está sendo cobrado, tá bom? Continuando, inclusive, eu quero deixar aqui uma fala e um pedido aos nobres colegas, pares aqui, os vereadores, uma vez que nós estaremos colocando aqui na casa, para apreciação dos nobres, um projeto de lei de a criação de uma comenda, que seria a medalha de mérito evangélico com o título do nobre e saudoso pastor Ranieri. Obviamente, o município ainda não possui
E o município ele ainda não dispõe de nenhuma comenda dentro do município, dentro dos estudos que eu fiz aqui dentro da casa, não existe nenhum tipo de comenda aqui, muito menos no segmento evangélico para fazer homenagens e honraria a pessoas de relevância no público, no mundo evangélico. Então, gostaria de pedir a parceria, pedir aqui a compreensão e até mesmo a anuência dos colegas para que possamos fazer essa aprovação. Seria uma homenagem e também ainda, de certa forma, fazer aí um histórico para os próximos casos, tá bom? Quanto ao mais, queria agradecer mais uma vez a população, a sociedade de Roranópolis. Nosso trabalho, ele é prestar serviço dentro do que diz respeito a legislar, fiscalizar e fazer o nosso trabalho de indicação. Estamos aqui para isso. Quanto ao mais, agradeço. Convido o vereador Luiz do Posto para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores, nobres excelências, cumprimento a todos com um bom dia, cumprimento nossos amigos que nos assistem nas redes sociais, cumprimento os amigos aqui presentes, meu amigo Papagaio, obrigado pela presença, minha amiga Aldenir, ao meu amigo Hélio. Dizer, senhor presidente, da urgente necessidade desse parlamento se fazer presente todas as semanas para que nós possamos nos pronunciar, né, e trazer à nossa comunidade, à nossa população, a realidade que nos apresenta durante a semana e que com o período de chuva não está sendo fácil, o nosso município está sendo massacrado com dificuldades, rompimento de bueiros, rompimento de vicinais, e entre muitas outras situações que a chuva nos traz de preocupação, mas, no entanto, nós dependemos da chuva e tenho certeza que Deus proverá e dará a melhor forma, né, trará as chuvas da melhor forma. Quero agradecer aqui, senhor presidente, ao atendimento feito pela prefeitura, quero agradecer aqui à prefeitura em nome do prefeito Pinto, sobre a vicinal 11, que um bueiro teve um rompimento e no segundo, terceiro dia a equipe da prefeitura foi lá, fez os reparos e não chegou a interditar ou causar dano àquela vicinal, danos maiores, e foi recuperado, assim como também sei que tiraram o atoleiro lá na vicinal 41, né? Então a prefeitura está dando a sua contribuição, está fazendo o possível. E também, atendendo a um pedido também que fiz, uma indicação, a prefeitura também foi verificar e já iniciou trabalhos ali na rua, ali atrás da que nós chamamos Rua do Jucar, né? Ali também uma situação muito difícil, precisando de bueiro, a erosão no meio da rua, dificuldade para se locomover, para passar um carro, em especial, como disse aqui nos meus últimos pronunciamentos, mora um médico naquela rua, um médico pediatra, e seria muito difícil e doloroso para uma família que no meio da noite tivesse uma emergência e esse médico tivesse que sair de casa, ia demorar bastante com o carro que caiu dentro de uma cratera naquela rua e não pôde sair, o médico se atrasar a ponto de custar, né, muito caro o sentimento daquela família, que poderia a criança chegar até a óbito. Então, a prefeitura já foi lá, já fez os reparos necessários e com o período da chuva não dá para fazer bem feito, porque a gente sabe que o terreno está bem difícil. Mas, no entanto, senhoras e senhores, dizer a vocês também que estou acompanhando aqui de perto as ações do deputado Albuquerque no Baixo Rio Branco. Essas ações têm trazido serviços à população que ainda não tinha sido prestado lá naquelas regiões, assim como a questões de bolsa, aliás, as questões que estão levando lá de trabalho referente às questões como o auxílio maternidade para a família dos pescadores e a carteira de pescador daquela população que, por direito, eles têm, a lei lhes resguarda benefícios
exemplares que só para eles, que essa categoria de pescador, enfim, são levados esses trabalhos através do deputado Albuquerque, que a cada 2 dias está lançando aí os vídeos mostrando como é que está sendo aí esse acompanhamento. Então, parabéns ao deputado, parabéns à equipe, vereador Elisneide, que de fato e de direito aquela população merece e não estão fazendo favor, estão prestando serviço, e que bom que existe a prestação de serviço, porque às vezes a gente vê que a dificuldade para se prestar um serviço lá é tão grande que nem chega. E eu tenho visto, através do deputado Albuquerque, através do prefeito Pinto, uma atenção muito especial com aquelas comunidades. Assim também, senhor presidente, agradecer a atitude desta casa em nome de Vossa Excelência, e que estive presente juntamente com você, a equipe de zoonose aqui do município, na pessoa do nosso amigo Clayson, que é o coordenador de vigilância em saúde, da nossa amiga Fernanda, que é veterinária. Estivemos em Boa Vista, no setor de zoonose do município, lá também, fazendo uma visita, verificando como eles tratam a saúde animal lá na capital. E nós, com muita humildade, juntamente com essa equipe de zoonose aqui do município, justamente com o Clayson, a gente verificar e poder copiar aquilo que dá certo lá, trazer para o nosso município. É importante, a gente sabe que há um grande número de animais, cães e gatos em nosso município, e precisamos de políticas que beneficiem o município em fazer um tratamento melhor para esses animais. Animais que vemos aí largado de forma a dar dó da gente ver esses animais com doenças, e o município precisa se preparar para isso, uma vez que Boa Vista já existe esse trabalho de castração, já existe esse trabalho de cuidado, de recolher esses cães das ruas quando estão em situação de doença, cuidar desses cães. Existe um canil, visitamos o canil, lá onde eles trazem esses cães, tratam deles e colocam à disposição para doação, para que eles não fiquem abandonados. Então é um trabalho que muitos não vê grandes coisas, mas nós, enquanto ser humano, aqueles que têm humanidade, quando vê um cão, um gato em uma situação deplorável, aquilo choca a gente também. E é papel nosso, enquanto ser humano, cuidar dos animais também. Então, obrigado ao senhor presidente por me dar também essa oportunidade de estar presente. Sei que é um trabalho do município, mas a Câmara, quando se junta juntamente com a equipe do município e procura estabelecer esse parâmetro para trazer melhorias para o nosso município, é muito bem-vindo. Assim também, senhor presidente, eu venho aqui e vou citar aqui em forma de alegria os projetos de leis, ora lido aqui nesta casa, em especial pela minha pessoa, da vereadora Elisneide. Vereadora, parabéns, vereadora, parabéns pela sensibilidade, parabéns a todos os vereadores aqui e os que não estão hoje, que eu sei que todos vão dar esse voto para aprovar esses projetos de leis, e com certeza as comissões vão avaliar com cuidado, com carinho, para que esses projetos de leis cheguem de fato à população. Eu tenho uma observação, vereador, em relação ao projeto de lei aqui que trata Adote uma Praça. A minha preocupação não é em relação ao projeto de lei, mas eu fico uma preocupação com a nossa população, que reclama que quer um serviço de qualidade, que reclama que as ruas estão cheias de buraco, mas a nossa população às vezes não faz a sua parte em contribuir, quando nós vemos que essa grande parte dessa população pega as suas águas do consumo da casa e joga na rua. Como é que um buraco na minha rua ele vai ser reparado com eficiência se existe uma água 24 horas passando dentro desse buraco? E a população precisa se conscientizar que uma cidade bonita, uma cidade bela, não é só o poder público que tem que dar conta de fazer. Nós, enquanto pessoas, nós, enquanto cidadãos, nós temos que fazer nossa parte. É justo eu pegar e jogar a água do consumo da minha casa, jogar na rua? Vai contribuir em quê? Só vai atrapalhar. Então eu conheço muitas e muitas ruas que nunca a prefeitura
ninguém dá conta de resolver um problema crônico de um buraco na rua, porque a terraplanagem daquela rua ela não oferece essa qualidade. Quando se faz um reparo, é logo aquilo ali, aquele buraco estoura de novo, porque tem uma água 24 horas transbordando naquele local. Então, fica aqui o meu apelo também a essa população que cobra, que também faça a sua parte. O poder público não dá conta de atender 100%, mas se a comunidade ajudar fazendo a sua parte, muitos dos nossos problemas que nós temos, com certeza, serão amenizados. Então, senhoras e senhores, obrigado a todos que nos ouvem, obrigado a todos aqui presentes. E era isso, senhor presidente. Meus agradecimentos, meu muito obrigado a todos. Quero aqui parabenizar o vereador Luiz pelo discurso, o vereador Paulinho, o vereador Elisneide, discursos contundentes, com assuntos relevantes, né, do município de Horenópolis, projetos importantes, o vereador Paulinho trazendo, como sempre, pautas importantes, o vereador Luiz também, que não se hesita em andar em todo o município e toda quarta ter assuntos importantes para poder compartilhar com os senhores e levar também a demanda ao poder público, tanto estadual ou municipal, né, competente, para poder estar buscando sanar. Tivemos também essa semana, né, juntamente lá com o vereador Luiz, né, relatou muito bem, a saúde animal do município precisa avançar, vereador João Filho, porque nós temos uma zoonose que funciona com vacinação, e nossa cobertura de vacinação é muito boa, os meninos trabalham bem, cobrem bem todo o município, desde o Jundiá ao Baixo Rio Branco. Todas as vicinais estão cobertas com a vacina da raiva. Mas a zoonose não é só isso. Tem a questão da leishmaniose, tem a questão das doenças levadas aí pelo carrapato, que inclusive teve um registro em Caracaraí, né, da febre maculosa, que o estado de Roraima entra em alerta que é uma doença nova, né? Que na África já dizimou muita gente, que é a febre maculosa, e a gente entra em alerta. E a zoonose precisa avançar. Na gestão do prefeito Pinto, hoje nós temos uma médica veterinária no quadro da zoonose que que faz com que a gente possa evoluir na zoonose. Então, lá em Boa Vista, nós visitamos o centro de zoonose, que funciona com estrutura maravilhosa. Não foi da noite por dia, foi o Samuel, o nome do responsável. Não foi da noite para o dia, contou a história como é que aconteceu, mas hoje funciona muito bem. E nós temos que pegar exemplos de sucesso e trazer para a nossa realidade, né? O bem-estar animal, ele é muito importante, né? Tanto que as pessoas que criam seus animais, se tiver um caso de raiva, vai fazer o quê? Quem vai coletar esse animal? Vai para onde? Hoje nós não temos o que fazer, né? Ah, mas não aconteceu, mas se acontecer. Quais os procedimentos adotados? Então, isso, nós precisamos avançar e a Prefeitura de Boa Vista se colocou à total disposição do município de Horenópolis para ajudar na estruturação, na instalação, na capacitação, né, nesse ordenamento para a gente poder estruturar nossos centros de zoonose do município de Horenópolis. Que não é só cachorro e gato, é todos os animais, né? Então ele é muito amplo, é uma discussão que vale a pena essa casa, a gente trabalhar com afinco juntamente com o executivo para poder estruturar o município de Horenópolis. Estive ontem lá no município de Novo Airão, juntamente com o vereador Leocádio, numa reunião para tratar sobre o desembargo do Rio João Peri, no qual eu falei para os senhores. E a reunião foi muito proveitosa, tivemos o IBAMA, o INPA, a Universidade Federal do Amazonas, Universidade Estadual do Amazonas, e juristas, o ICMBio, representantes da comunidade, representantes de setores empresarial de pesca esportiva, e foi uma reunião que fluiu muito bem, porque nós conseguimos avançar em passos que precisam ser feitos para poder dar entrada no desembargo do rio. Como vocês sabem, o João Peri está embargado há 20 anos, não pode ter pesca esportiva lá, e nenhuma atividade de pesca nenhuma. Comercial, nem ornamental, apenas subsistência. E vocês que conhecem o Baixo Rio Branco já foram lá, sabem que precisa ter uma outra fonte de renda lá no Rio João Peri, né?
Precisa ter a pesca esportiva traz uma renda muito boa para a comunidade. A pesca esportiva está em alta. Quem não quer ir lá pegar um tucunaré de 90, de 95? Então eles pagam, o pessoal que gostam disso, os estrangeiros pagam um valor considerável, né? E lá gera emprego, gera renda, é piloteiro, é cozinheiro, é camareira, é a pessoa que leva as cargas, quem faz a comida, é uma estrutura gigante. E quem trabalha lá é o povo da comunidade. Fora a recompensação que eles têm no fundo que é criado para poder ser investido na comunidade. E precisa se fazer um estudo da capacidade pesqueira daquele rio. Observei ontem na reunião que tem uma galera lá, um grupo muito forte, que é contra. Que os gringos, eles estão lá dentro também há mais de 20 anos, se fortaleceram, pegaram pessoas da comunidade, criaram associações e usam isso como cortina de fumaça, para poder não liberar o rio. Tem projeto de preservação de quelônio, projeto de preservação de ariranha, e se tiver pesca esportiva vai atrapalhar a reprodução dos quelônios, e eu me posicionei contra isso. Me posicionei contra, o vereador Leocádio também, a comunidade em geral também, porque primeiro nós temos que ver o ser humano. O ser humano lá está vivendo numa situação de miséria, de pobreza, por conta disso. Segundo, que esses projetos estão sendo financiados com recursos próprios dele, de instituições estrangeiras, sem nenhuma regulamentação no Brasil. E terceiro, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quelônio ele reproduz à noite, ele dissolve à noite, o turista vai pescar dentro dos lagos, não tem nada a ver com praia. Então a gente se posicionou contra e nós tivemos êxito, porque o próximo CMBio também colocou isso. Inclusive tem até já uma situação judicial para que eles saiam, né, de lá de dentro da reserva, né? E eu acredito que vai fluir muito bem. O IBAMA quer fazer o estudo junto com o ICMBio da capacidade pesqueira do rio, que tem que estudar para ver quanto se pode pescar lá dentro. Como está 20 anos parado, eu acredito que esse estudo vai dar maravilhoso, né? É 20 anos que ninguém pesca lá. E eles vão fazer agora quando o rio começar a baixar em outubro. Já vai começar a fazer o estudo, né? Depois do estudo pronto, que entra com o processo judicial para poder desembargar o rio, né? Com o estudo em mãos. Então, para a comunidade lá e para todos nós é um avanço muito grande, né? Já tem recurso, o IBAMA falou que tem recurso para fazer e essas instituições vão fazer esse estudo em conjunto, tá? Então, essa informação lá da reunião, isso é um grande passo, porque isso estava às escuras e agora já está a claras. Quero aqui também falar dos problemas estruturais que nós estamos tendo em Rorainópolis com as fortes chuvas. Deu umas chuvas muito fortes, que eu conversando com os moradores de Águas Vicinais, 2020, parecido com aquela de 2020, onde foi uma enchente, levou bueiros, pontes, casas alagadas, e aí, depois de 5 anos esse fenômeno se repetiu em Rorainópolis. O Vicinal 10 mesmo rompeu em 2 locais. Passou por cima de umas manilhas que nós colocamos no ano passado, que o igarapé que nunca encheu daquele jeito, agora passou por cima e arrancou as manilhas com tudo. Ficou uma cratera de mais de 4 metros de largura. E também lá no Saramandaia, que tem uma bueira de 3 metros, e a água passou por cima e rompeu também a bueira lá no Igarapé Saramandaia. E de forma muito célere, né, a prefeitura conseguiu fazer lá um trabalho, já resolveu o problema do Saramandaia. Porém, o problema na reserva lá tem que ser o governo do estado, que tem mais estrutura, que já tem um processo aberto de pontes. Mas até então nós não conseguimos ainda resolver, né, com a CEINF para ser feito lá essa ponte. E a prefeitura também, de forma muito séria, já fez um desvio para o povo estar passando para não ficar prejudicado. Mas a ponte ainda nós estamos na batalha para tentar conseguir com o governo do estado para resolver lá o problema na Vicinal 10. Quero aqui parabenizar, né, com muita alegria, a equipe da saúde do município de Rorainópolis, né, a pessoa da secretária Raquel, o Cláudio, que é o coordenador de vigilância, o Ricardo, que é o que cuida da parte de enfermagem, o doutor Janderson, né, que é o nosso médico aqui no Iandara, e a Bárbara, que é coordenadora de endemias, que eles estão participando do CONASEMES, que é o Conselho, é um Congresso Nacional de Saúde,
que o município de Rorianópolis foi, o estado de Roraima, né? Eles foram representar o estado de Roraima e o município de Rorianópolis nesse conselho, e o município foi premiado, né? Pela excelência no trabalho contra a malária. O município foi premiado de forma nacional, né? E contra a malária, caça ao mosquito, que os nossos índices de malária aqui, eles caíram muito, né? Graças ao empenho de toda a equipe da saúde desse município de Rorianópolis. E para isso é uma satisfação muito grande. O município de Rorianópolis está sendo premiado nacionalmente em ações positivas na área da saúde. Gostaríamos que as outras áreas também, né, a gente conseguisse ganhar prêmios nacionais, né, tanto na infraestrutura, na ação social, na educação, e nós estamos caminhando para isso com a gestão séria que o nosso prefeito está fazendo nesse município. No mais, esse é o meu discurso e nós vamos aqui dar continuidade na sessão. Não havendo mais oradores para o grande expediente, passaremos para a próxima fase da sessão, a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que verifiquem os documentos da ordem do dia. Não temos documentos para a ordem do dia, senhor presidente. Não havendo mais matéria fora do dia para ser apresentada ao plenário dessa casa, passaremos para a última fase da sessão, as considerações finais. Deixa eu só voltar aqui. Considerações finais, está em inscrição. Vereadora Andréa Gomes. Bom dia novamente a todos. Permissão, presidente, para falar do meu assento. Concedido. Passando hoje, caros amigos, colegas, companheiros de parlamento, para convidar vocês para participar, né, da 7ª Conferência Municipal das Cidades, onde eu e o vereador Paulinho, né, Paulinho, fazemos parte dessa pasta. Vai acontecer dia 24, às 7 horas, terça-feira, aqui no auditório da UE. É muito importante que nós possamos participar, vereadora Elisneide, para a gente poder hoje amenizar no futuro o que está hoje acontecendo na nossa cidade, né? Ter uma cidade urbanizada, alusiva, né? Um povo comprometido, convidar quem está aí online para participar dessa conferência. Essa conferência, o tema dela é construir a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano dentro do nosso município. E aí eu anotei algumas coisas aqui, os eixos, vai acontecer 3 eixos, muito importante. Então, vale ressaltar novamente, gostaria que os senhores vereadores participassem para a gente propor proposta para o nosso município, o desenvolvimento urbano do nosso município. Então, deixo aqui o convite a todos, todos os convidados que estão aqui, para participar dessa conferência. Vai ser terça-feira, novamente, dia 24, e estão todos convidados. Meu muito obrigado. Vereador Luiz do Posto. Senhor presidente, era só para complementar aqui na minha fala que não fiz aqui menção nos meus pronunciamentos pessoais, de desejar sucesso à equipe da saúde que está no Conasems, né, que importante trabalho, é importante ser visto, é importante ser notável, e eles participando desse evento estão levando o nome do nosso município, assim como também parabenizar a Vossa Excelência, o vereador Leocádio também, por participarem dessa discussão lá no que diz respeito à nossa pesca esportiva, né, do nosso município, que a gente sabe os lucros, os prós e os contras que trazem aqui no nosso município, e é importante o parlamento, o legislativo, se fazer presente nessas discussões, porque é o legislativo que faz, vereadora Elisneide,
a aprovação das leis que regula, né? É aqui esta casa que faz essa regulamentação. E não seria interessante essas discussões acontecer sem a presença do legislativo. É importante sabermos cada teor dessa discussão e os prós e os contras, até porque a gente sabe o tamanho do interesse que existe lá nessas regiões, pessoas que se dão super bem e pessoas que às vezes se dão super mal, né? E às vezes até o parlamento aqui, ele é envolvido nessa questão e muitos de nós às vezes não sabemos de fato o teor do que acontece. Então é importante ter representantes e mais importante ainda quando chegar essas regulamentações aqui, a gente estudar com afinco e conversar olho no olho com essas pessoas interessadas em executar esses programas de pesca esportiva, enfim, que nós tenhamos aqui um cuidado em especial nessas aprovações dessas concessões. Então, senhor presidente, era isso, minhas considerações finais. Quero aqui só mesmo cumprimentar aqui todos, a plateia, meu amigo William, Papacaio, minha amiga bem-vinda, meu amigo Márcio, fiscal aqui desse município, efetivo, contribui bastante com o município de Rorainópolis, né? Servidor efetivo desse município, que tem acompanhado o crescimento e desenvolvimento desse município. E a todos os vereadores que estiveram presentes nessa sessão, a todos os servidores dessa casa, aos internautas que nos acompanham. E nós teremos agora aí um feriado amanhã de Corpus Christi, né? Sexta, o município já decretou o feriado, o estado também. Essa casa também acompanhará, né, o ponto facultativo, né, dia 20. E os trabalhos retornarão na segunda-feira. Que todos tenham aí um bom fim de semana, um bom feriado. E dizer que a Casa do Povo está sempre de portas abertas para fazer o melhor por nossa população. E não havendo mais oradores e nada mais a tratar, mas ainda em tempo, eu peço que resista em ata, acabei esquecendo, a ausência do vereador Leocádio, que o mesmo, após a reunião lá de Novo Airão, ele foi para diligências em todas as comunidades do Baixo Rio Branco, como ele faz mensalmente, visitando, vendo as necessidades, foi acompanhar os serviços dos postos, visitar as escolas, e eu peço que resista em ata, né, essa fala. E não havendo mais oradores e nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Só peço que todos saiam do sistema para poder finalizar lá o relatório.